Copa do Mundo, amigo! Prepare o seu coração, que tá chegando o Mundial da FIFA, a Copa do Mundo do Catar. Hoje teve convocação de seleção que levou um ex-jogador do Inter. É Portugal, o ex-colorado vai jogar a Copa e eu te conto quem é depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. E é Copa do Mundo, amigo! Prepare o seu coração! É isso aí, tá chegando a Copa do Mundo! Em pouco mais de 10 dias começa o Mundial e o Brasil, será que vem o Hexa? Eu tô aqui torcendo. Hoje teve convocação da seleção portuguesa e um ex-jogador do Inter foi chamado. Eu te conto quem é depois que você se inscrever aqui no canal, me deixar o teu like e ativar o sininho de notificações, pode ser? Então, bora para as informações! A seleção portuguesa foi convocada hoje. O Inter não tem nenhum jogador na seleção brasileira, mas tem alguns ex. O Alisson, o Fred, são ex-jogadores do Inter. E aconteceu a mesma coisa em Portugal. Otávio, o Otavinho, lembra dele? Foi convocado para disputar a Copa do Mundo. E você está aí se perguntando, mas como o Otavinho, que nasceu na Paraíba, vai jogar a Copa por Portugal? É que em agosto de 2021, ele se naturalizou, conseguiu dupla nacionalidade pelo tempo que ele já reside, mora, trabalha em Portugal. Ele já foi chamado para a seleção algumas vezes, já tem 7 jogos e 2 gols pela seleção portuguesa. E para quem não se lembra da passagem dele no Beira-Rio, eu conto rapidinho como foi a passagem do Otávio, o Otavinho pelo Internacional. Ele era uma baita promessa do Inter. Ele chegou no Colorado depois do início da base, antes de ter sequer contrato profissional lá no Santa Cruz. Depois disso, ele firmou o primeiro contrato profissional aos 16 anos, já no Inter. Nunca defendeu outra equipe profissionalmente antes do Inter que não o Colorado. Ele, pelo Internacional, ele despontou muito rápido. Entre o primeiro contrato, em meados de 2010, e a estreia foram só 2 anos. A primeira chance aconteceu quando ele estava ali beirando os 18 anos. A estreia dele foi contra o Santos em 2012. Em 2013, antes de ter 20 anos, não tinha nem 19, ele marcou seu primeiro gol com a camisa do Inter principal. Ele ficou até meados de 2014 no Colorado. Eu anotei, então vou olhar para baixo, foram no total 62 jogos com a camisa do Inter e ele marcou 7 gols. Aí, evidentemente, um jogador dessa qualidade, com tão pouca idade, despertou o interesse de clubes da Europa. O Porto, de Portugal, firmou a contratação dele junto ao Inter por 5 milhões de euros. Hoje está por volta de 27 milhões de reais. Na época era menos, mas como o dinheiro valia mais antigamente também, não dá para se ter uma ideia se o valor foi bom ou não. O que vale é que o Inter vendeu a sua promessa por 5 milhões de euros para o Porto. E lá no Porto, inicialmente, ele jogou no time B. E daí isso não te traz uma memória recente do que poderia ter acontecido se o Peglow tivesse rendido no Porto B, ou o Léo Borges poderiam ter sido comprados também, mas não aconteceu. Enfim, ele despontou no Porto B na primeira temporada e ele foi emprestado ao Vitória lá de Portugal, Vitória de Guimarães, para ganhar ritmo, rodagem e experiência. Fez 2 temporadas por lá. A primeira temporada no Porto mesmo foi a temporada 2017-2018, quando ele já fez 33 jogos, a maioria deles como titular. Ele marcou 3 gols e deu 7 assistências na equipe e abriu caminho para tudo que ele fez.
Ele tem mais de 200 jogos com a camisa do Porto. Hoje ele já tem 27 anos na cara, já não é mais um garoto. Tem aí 3 campeonatos portugueses conquistados, 2 supertaças de Portugal, 2 títulos da Copa de Portugal e 2 vezes ele ficou na seleção do campeonato português. Por lá, ele é visto como um brilhante jogador, ele atingiu todos os patamares que se esperava na contratação dele junto ao Internacional. E agora ele está na seleção portuguesa. Portugal, por sinal, se destaca por ser uma seleção que tem vários jogadores de outras nacionalidades. Tem jogador brasileiro, tem jogador africano, tem jogador de raiz africana que nasceu em Portugal, porque Portugal colonizou muitos países na África, aqui na América colonizou só o Brasil e tem relações ao longo da história muito firmes com esses países que foram colonizados por ele. Você sabe, destaque de Portugal absoluto é o Cristiano Ronaldo. Tem lá Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Cancelo. Tem uma geração de jogadores muito bons e Portugal, quem sabe, chega para a Copa do Mundo com sua condição mais próxima de figurar entre as grandes seleções nesse Mundial. Se vai ou não, evidentemente a Copa é tiro curto, depende muito do que vai acontecer. Particularmente, eu acho que vai faltar uma coisa para Portugal, ó. Camisa. Tem uma hora na Copa do Mundo que a camisa pesada faz toda a diferença. Por isso que seleções como Bélgica, como Portugal, que tem grandes elencos, chega um determinado momento que parece que falta algo, sabe? Algo que não é explicável, algo que não é técnico, que não é tático, algo que é meio dos deuses do futebol, assim. E é o peso da camisa que favorece grandes seleções como Brasil, Alemanha, França, Espanha, seleções campeãs mundiais, Inglaterra até certo ponto, apesar de amarelar muitas vezes. Mas vamos parar de falar de Copa do Mundo porque o vídeo aqui era sobre o Otávio e se deixar eu vou até amanhã porque eu adoro Copa do Mundo, que baita evento esportivo mundial e eu vou acompanhar todos os jogos e eu conto contigo aqui no canal. Daqui a pouco eu volto, hein? Clica aí no vídeo que apareceu na tela. Tchau!